Baruch Hashem, que Ele nos dá a oportunidade de estarmos todos juntos neste dia da porção da Parashá de Vayera, esse dia de Shabbat especial. Agradecer antes de começar a minha participação, agradecer a presença e a participação de todos os que estão hoje aqui na sinagoga de Ponta Grossa, tantos que estão presencialmente quantos que nos acompanham através da internet e através da nossa transmissão aqui no YouTube. Agradecer a sua presença, os seus comentários, tudo o que vocês fazem por nós, né, conosco também. Agradecer todos esses esforços, né? Antes de começar o meu comentário, também pedir a permissão de todos os que estão hoje aqui presentes, dos homens que estão sentados à mesa do Minyan, das mulheres que nos acompanham do outro lado da mesa, dos nossos internautas que nos acompanham do outro lado da tela, e especialmente dos meus mestres que me deram a oportunidade de escutar as suas palavras para ter alguma coisa a comentar nessa porção da Parashá de Vayera, né? A Parashá de Vayera é uma Parashá muito especial, uma Parashá muito importante, porque nós precisamos ver, né, o que a porção da Parashá de Vayera está falando para podermos entender um segredo especial, né? Um segredo especial por quê? Porque a porção de Vayera, ela nos dá uma ferramenta especial, né? Que nós sempre falamos muito na vida judaica, né? Na nossa vida como judeus, falamos muito a respeito da mudança de decretos, né? A mudança de decretos. Então, a porção de Vayera é uma porção especial porque ela nos dá uma chave, nos dá um acesso, nos dá uma ferramenta para podermos conseguir esse objetivo de mudança de decreto, né? Então, o Vayera, né? Hashem, os sábios nos ensinam que Vayera significa que existe uma coisa que no Olam Hazé, no mundo presente, no mundo físico, está ali, só que os nossos olhos, né, não têm a capacidade de enxergar aquela coisa que está ali na nossa frente, né? Então, quando Hashem nos dá um presente, que esse presente é a sabedoria, né? Quando Hashem nos dá Chokhmah, quando Hashem nos dá sabedoria, nós temos a capacidade de enxergar aquilo que não tínhamos até esse momento a capacidade de ver, né? Então, na Parashá desta semana, da Parashá de Vayera, para que corresponde a esse primeiro ano de leituras, ela nos começa falando a respeito de Abraham, né? Na semana passada nós falamos de quem? De Abraham, né? Abraham, né? E agora estamos falando de Abraham, né? E pode se perguntar a pessoa que nos está acompanhando por primeira vez e não tem feito a leitura do ciclo trianual completo, né? Os 3 anos de leitura, por que existe essa diferença entre Abraham e Abraham, né? Abraham é o nome de nascimento do nosso pai Abraham, né? Ele, vamos falar assim, ele foi registrado no cartório quando ele nasceu, né? A sua certidão de nascimento lá em Ur Kasdim, né? Em Ur dos Caldeus, se existisse nessa época um registro do nascimento das pessoas como na atualidade, que possivelmente não existia nessa época, né? Mas se tivesse um certificado, se tivesse as pessoas que fizeram esse serviço, quando fossem a ver os documentos de Abraham Abino, encontrariam o nome de Abraham, né? Porque ele nasceu com esse nome, né? Só que, mais uma vez, como eu estava falando no começo, o nome de uma pessoa, né? O nome que nós temos, né? É uma questão especial, né? Então, o nome que a pessoa tem, né? Esse nome tem a capacidade de fazer o quê? Afetar a alma da pessoa, ou seja, o nome que é colocado sobre nós, né? Isso tem a capacidade de mudar a nossa alma, ou seja, tem a capacidade de controlar a nossa alma, né? Por isso é que quem coloca o nome no judaísmo muitas vezes é o Moel, o rabino capacitado para fazer a circuncisão, né? Porque é uma pessoa que estuda, né, a respeito disso e conhece realmente como que funciona a questão, né? No judaísmo não é como no mundo ocidental, que nós escolhemos um nome para nossos filhos de acordo com o que achamos mais bonito, né?
Qual que é o nome que nós achamos mais bonito, né? No judaísmo, o nome, ele representa uma qualidade, representa uma capacidade, representa uma coisa muito além do que nós escutamos no nosso mundo ocidental. Ah, não, eu coloquei o nome do meu filho tal porque eu achei bonito. Não é porque eu achei bonito no judaísmo que eu vou colocar um nome. O nome no judaísmo é colocado com o objetivo de exaltar uma qualidade ou de apoiar essa pessoa no seu caminho, né? O nome apoia Neshama, o nome da pessoa apoia a alma da pessoa para ela conseguir cumprir a sua missão, né? Então não é uma coisa vã. No judaísmo, o nome que nós levamos não é uma coisa vã, não é uma coisa que é só por capricho, só por beleza, como um enfeite, alguma coisa assim. O nome no judaísmo é uma ferramenta que nos dá a capacidade de cumprirmos a nossa missão no Olam Hazé, né? Então, quando estiver na nossa mão decidir o nome de alguma coisa, precisamos ter muito cuidado qual que vai ser o nome que vamos a escolher. Por quê? Voltando no começo do começo, na porção de Bereshit, né? Na primeira paraxá do ciclo anual de leituras da Torá, né? Hashem otorga uma missão para Adão. Hashem otorga uma missão para o ser humano. Qual que é essa missão? A missão é que o ser humano teria a capacidade de dar nome às coisas, né? Isso nos ensinam os sábios. Ele tinha a capacidade de ver a criação e, de acordo com o que ele enxergava, ele dava um nome para aquela criação e essa criação tomava essa qualidade, né? Então, nós ainda nos nossos dias temos essa capacidade. Então, quando formos escolher o nome de alguma coisa, precisamos ter muito cuidado com essa questão, né? Então, Abraão, ele nasceu com esse nome, mas, como já tinha falado, esse nome tinha uma qualidade que impedia ele de ter filhos com Sara, né? Então, Hashem falou para ele na porção passada de Lech Lechá: não, eu vou te abençoar, né? Eu vou dar para você um filho, eu vou dar para você uma descendência, mas eu preciso mudar o teu nome, né? Mudar o teu nome e mudar o nome da tua mulher, porque também Sara, como nós conhecemos hoje, não era Sara na sua certidão de nascimento, como falavam, né? como uma piada, né? Na certidão de nascimento da nossa mãe, né? De Sara e Manu, né? Não era Sara, era Sarai, né? Com um yud no final, com uma i no final do seu nome, né? Mas, igual como estava falando, esses dois nomes, de Abraham e Sarai, impediam eles de ter um filho no Olam Hazé. Então Hashem falou: não, vamos trocar o nome de vocês dois. Agora não será mais Abraham, será Abraham, e não será mais Sarai, será Sara, né? Então, através dessa ferramenta que Hashem utilizou, ele mudou os decretos e eles conseguiram ter um filho, como está sendo revelado para nós nesta porção da Parashat de Vayera. Mas existe uma questão mais importante do que a mudança do nome para conseguirmos uma mudança de decreto. Para conseguirmos uma mudança de decreto, se bem mudar o nosso nome nos ajuda a conseguir esse objetivo, existe uma outra coisa que nós precisamos ter para conseguir mudar a nossa vida, para mudar os nossos maus decretos, para mudar o nosso destino, que não é uma palavra que eu gosto de falar, mas para me fazer entender vou utilizar isso. Para mudar o nosso destino, nós precisamos acompanhar essa mudança de nome com ações, né? Com ações concretas, né? Então, o começo da porção da Parashat de hoje nos fala a respeito dessa ação concreta. Abraham, neste começo da porção da Parashat de Vayera, os sábios nos ensinam que ele estava a poucos dias de ele mesmo ter efetuado a sua circuncisão, o seu próprio Brit Milá, né? E você pode se perguntar, mas o que isso significa? Significa que na época de Abraham não existia anestesia, né? Não existia pessoas qualificadas
Ainda nessa situação que Abraão estava com esse problema da circuncisão, né, o problema físico, ele estava aguardando que alguém passasse para ele poder fazer o bem, né? E a pergunta que fica para nós nos nossos dias é: nos momentos difíceis, como aquele momento que Abraão estava, né, quando estamos enjoados, quando temos dor nas costas, quando temos dor no joelho, quando temos dor no calcanhar, quando temos dor de cabeça, quando estamos com gripe, quando estamos com febre, quando estamos com algum problema de saúde, né? Qual que é a nossa preocupação, né? Normalmente a nossa preocupação é tirar essa dificuldade, tirar esse problema que temos no nosso corpo, né? Mas Abraão também tinha essa preocupação, com certeza. Ele sentia dor, né? Ele estava com dor. Mas ele sabia uma coisa que nós estamos esquecendo nesta porção de hoje. Ele sabia que para ele receber refuah shelema, quando me refiro a refuah shelema, os sábios colocaram essa frase de refuah shelema e não refuah só, porque para que a pessoa entenda uma coisa, refuah shelema em hebraico, traduzido ao português, seria saúde ou cura perfeita, né? Não só cura, não é só refuah, sino refuah shelema, para que a pessoa entenda que não é só uma cura para o corpo, sino que também é uma cura para a alma e para todo o meu entorno, né? Então, Abraão entendia isso, que para ele receber refuah shelema, ele precisava fazer algo que trouxesse para ele esse refuah shelema. Ele não podia ficar só guardando que isso acontecesse, senão que ele tinha que agir para que isso acontecesse, né? Então, por isso que Abraão estava na frente da sua tenda, aguardando alguém para ele cumprir o mandamento da hospedagem, de ter hóspedes, de ter visitantes, e esses visitantes abençoarem Hashem pelo bom trato que ele tinha, Abraão tinha com os seus hóspedes, né? Com os seus visitantes, né? Então, para finalizar a minha primeira participação de hoje, né? A todas as pessoas que temos alguma dificuldade, algum decreto que nós consideramos que temos algum decreto negativo, seja de doença, seja econômico, seja de capacidade, de alguma coisa que você queira ter, mas parece impossível nós alcançar esse objetivo, né? Para todas essas pessoas nós precisamos de quê? De refuah shelema, mas como eu estava falando até agora, refuah shelema significa que é uma cura perfeita, né? Então, para obter essa cura perfeita, nós precisamos fazer algo. E a pergunta que fica antes de passar a participação para a mesa é: que podemos fazer nós para conseguirmos essa refuah shelema nos nossos dias, né? Com isso, eu vou finalizar a minha participação, vou abrir a participação da mesa. Shabbat Shalom. Eu gostaria de chamar a atenção a um ponto que as pessoas que são descritas aqui na Torá, elas têm todas pontos que nós devemos entender e aproveitarmos para fazermos o bem a nós mesmos. Eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou querendo falar. Nós devemos aprender com o erro dos outros, para nós crescermos. Existem pessoas que aprendem, são as inteligentes, aprendem com os erros, vê o erro dos outros e diz: não vou fazer isso não, eu vou fazer melhor. Aquela pessoa fez isso, eu não vou fazer assim, eu vou fazer melhor. Então, as pessoas inteligentes agem assim, as limitadas, elas aprendem com os próprios erros, ou seja, sofrem antes de aprender. Nós não precisamos sofrer antes de aprender. É o exemplo de Sara. Olha que coisa interessante nós analisarmos esse ponto. Sara, quando foi informada que teria um filho, o que ela fez? Ela riu. Ela riu. Possivelmente, imagina, Sara era idosa. Sendo idosa, quantas vezes ela deve ter pensado: puxa, eu deveria ter tido filhos, que coisa, eu precisaria ter tido filhos. Eu imagino isso, por quê? Porque hoje eu tenho 75 anos, tenho 3 filhos e fico arrependido. Eu deveria ter tido mais filhos. 3 é pouco, eu deveria ter tido mais. Então,
Sara, que não tinha filhos, imagina o sofrimento dela já na idade avançada de não ter tido filhos. Quando recebe a notícia dessas, imagina o sofrimento, a frustração que seria se ela não tivesse filhos. Ou seja, ela foi informada pelo próprio Eterno que teria filhos. Mas ela, com aquele temor de frustração, ela riu. Ora, nós temos que pegar o exemplo dela para confiança no Eterno. O que o Eterno diz já é. Aquilo que o Eterno diz já é. Então, precisamos ter a confiança no Eterno. Tudo aquilo que o Eterno determina para nós é. Então, temos que agradecer e não rir. E não rir. O Eterno nos dá uma missão. Tudo aquilo que, na nossa missão, nos traz sucesso naquele resultado, nós devemos agradecer ao Eterno e não rir. E não rir. Aprendamos com o erro de Sara. Ela cometeu esse erro por quê? Insegurança. Insegurança em quem? No Eterno? Não. Nela mesma. Nela mesma. Insegurança dela mesma. Então, vamos aprender a ter segurança em nós, porque quem nos apoia não somos nós, não. É o Eterno. E nele nós podemos ter confiança plena e total. Nós devemos nos tranquilizar, porque é o Eterno que está conosco. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos. Pedindo a permissão dos nossos amigos aqui da mesa, Zaitun, o Moshe e o Hanor, que está na direção do shiur de hoje, na exposição desta paraxá. Muito interessante, né? E o Hanor estava falando ali sobre nomes, né? Sobre nomes, e eu tive uma curiosidade sobre o meu nome, né? Tive curiosidade sobre o meu nome, eu busquei aqui, a gente, depois que passa por um processo de aproximação do sagrado, a gente muda de nome, né? A gente, quando passa pelo Brit Milá, a gente pega um novo nome, né? Um nome hebraico, né? Mas o meu nome de nascimento é Ailton, né? Uhum. Eu busquei Ailton aqui na origem do nome. Ailton, que significa em duas origens, origem germânica e inglesa, né? Nos dois o significado é o mesmo, né? Quer dizer realeza ou pessoa de realeza elevada, de nobreza e tal. Aí o que aconteceu quando eu mudei quando eu fiz essa aproximação de Hashem com o cumprimento da aliança, do pacto da aliança, foi escolhido um nome para mim de Avinadav. E qual é o significado de Avinadav no hebraico? Avinadav no hebraico quer dizer assim, ó, meu pai é generoso, meu pai é nobre. Não fugiu, né? Sim. Interessante que não fugiu, né? E não foi algo combinado com o rabino para escolher o meu nome, né? E eu estava analisando, existe nobreza maior do que Avraham Avinu, a vida de Avraham Avinu. Não existe generosidade maior do que o que ele fez e praticou e demonstrou aqui e em toda a sua vida, né? Nós sabemos que Avraham Avinu era um homem generoso, né? Muito generoso, né? Ele tinha a sua tenda, nossos sábios falam que ela era aberta, tinha entrada para todos os lados, né? E tanto para acolher pessoas, hóspedes, quanto para ele ter uma visão para poder alcançar mais longe para ver alguém que estava se aproximando, né? Que foi o caso que ocorreu aqui, né? Nessa porção. Ele estava ali sentado e de repente viu 3 homens que vinham na sua direção e ele depressa correu ao seu encontro, mesmo ele estando no momento difícil que ele havia recém passado pelo Brit Milá, né? Estava no momento de dor ali, de recuperação, e mesmo assim ele estava disposto a fazer generosidade, a ser um homem generoso, né? Então, Baruch Hashem por isso, né? E nessa generosidade dele, ele teve a oportunidade de
adquirir a confiança plena de Hashem. Tanto é que ali aqueles 3 homens estavam ainda numa missão de Hashem para destruir a Sodoma e Gomorra, né? E Abraham, Avinu, teve a oportunidade de falar com Deus, de conversar com Hashem, né? Pessoalmente, podemos dizer, né? Ouvindo a voz, não como Moshe Rabino, né? É algo diferente, né? Algo diferente aqui. Alguns falam que um desses homens era o próprio Hashem, né? Mas isso são suposições, e nós sabemos que o único que conversou com Deus face a face realmente foi Moshe Rabino, né? Aqui, quando os homens saíram para descer até Sodoma e Gomorra, Hashem ficou conversando com ele. Ele se colocou, Abraham se colocou diante de Hashem e começou a implorar por piedade, né? Que Hashem tivesse piedade dos habitantes daquela cidade. E começou com um número certo, elevado, e foi diminuindo, até que chegou em 10. Aí não tinha mais como diminuir, né? 10 é o significado que foi tomado como minyan, que era um número suficiente de pessoas, de homens, né? Para fazer um serviço a Deus, né? Fazer um serviço de leitura de Torá, das rezas completas, né? E Hashem fala para ele: não, se tiver 10, eu não destruirei a cidade toda, né? Na verdade eram 5 cidades, né? Fala Sodoma e Gomorra, eram 5 cidades, né? E Hashem pouparia essas 5 cidades se tivesse 10 justos ali, né? Infelizmente não tinha, né? E todos foram destruídos. Por que eu falo infelizmente? Porque no Taná está escrito que Hashem não tem prazer na morte do ímpio, né? Não tem prazer na morte do ímpio. Ele fez isto e faz por amor ao seu nome, para demonstrar que ele é o único que deve ser adorado, deve ser reconhecido como Deus. Mas não é de caráter de Elohim destruir o ímpio com alegria, né? Ele não tem prazer. O prazer de Hashem é que o ímpio se arrependa do seu mau caminho, se converta, se volte ao seu Criador e não morra, né? Não morra. Então, eu acho que traz uma grande lição para nós isso aí, da generosidade, da humildade de nosso pai Abraham, e também da oportunidade que Hashem dá para o ser humano, né? Imagine, 5 cidades, se tivesse 10 homens ali, Hashem pouparia todos, né? Mas, infelizmente, tinha um descendente de Abraham, né? Sobrinho de Abraham, né? Ele, e ainda mesmo assim, não era o justo o suficiente para ser poupado pela sua justiça, né? Mas, pelos rogos de seu tio, Abraham, ele foi poupado, né? Ele e suas filhas foram poupados, né? E hoje nós vivemos em um mundo que se aproxima daquela situação. Talvez estejamos muito próximos, né, do nível espiritual que os habitantes daquela cidade estavam na época, né? E Hashem está sendo misericordioso, está sendo bondoso, está deixando que a humanidade vá avançando na iniquidade, no erro, em tudo aquilo que vai contra os princípios da Torá. E ele continua sendo generoso, dando essa oportunidade de arrependimento e de reconhecimento do erro de cada um, né? Então, acho que é uma lição muito boa para nós, né? Sim. Exatamente, né? E aproveitar
Desculpa que estamos tendo um problema de áudio ali, está indo e voltando aos poucos, né? Mas como estava falando, né? Os sábios nos perguntam, quem que fechou a teva? Quem que fechou a porta da arca, né? E poderíamos falar nós. Não, Noé fechou a arca. Mas os sábios no Midrash nos explicam que não foi assim, né? A teva, a porta da arca, ela se fechou e quem fechou foi Hashem, né? Diz que um vento fez que a porta se fechasse. E a partir desse momento, ninguém podia abrir mais. Nem Noé, que estava dentro da arca, nem os que estavam fora da arca, por mais fortes que fossem, né? Porque tinha gigantes, tinha pessoas com muita força naquela época, mas ninguém podia abrir a porta da arca, né? Porque quem fechou a porta da arca foi Hashem, né? É o mesmo caso de Sodoma e Gomorra, né? De Sodoma e Amorá, né? Quando Hashem tomou uma decisão, nós temos a capacidade de interceder, mas se não estivermos prontos para esse momento, né? Que nem eu falava na porção da Parashá passada, nós precisamos esperar pelo melhor, né? Sempre pensarmos que vai dar certo, sempre pensarmos que vai ser perfeito, mas precisamos sempre estarmos preparados para quê? Para o pior, né? O justo sempre tem que trabalhar assim, aguardarmos para o melhor, né? Estarmos sempre desejando que o melhor aconteça, mas estarmos preparados para o pior dos cenários, né? Então, na época de Sodoma e Gomorra, ninguém estava preparado para isso. O próprio Lot, como foi falado por Abinadab em Israel, ele era justo, mas não era capacitado para poupar aquela cidade, né? E vem uma pergunta para os nossos dias. Excetuando Estados Unidos e Israel, que sinagoga no restante da Galut, no restante da diáspora, tem nas suas fileiras 5 minyan, 50 homens para fazer o serviço, né? E possivelmente sejam poucas que tenham 5 minyan, ou seja, 50 homens para efetuar os seus serviços, né? Então, estamos nós preparados para poupar a nossa terra? Estamos nós preparados para poupar a nossa cidade, o nosso estado, o nosso mundo, né? É uma pergunta que Abraham nos deixa no dia de hoje. Mas, contudo, não podemos fugir da nossa tarefa. Ainda sabendo, porque é uma questão interessante. Abraham, antes deste momento de que os malachim, os anjos de Hashem, descessem para destruir Sodoma e Gomorra, na porção passada de Lech Lechá, e Abraham mesmo teve que descer para Sodoma e Gomorra para salvar a todos os cidadãos da terra de Sodoma e Gomorra, né? Sabemos que tinha outros reis nessa região e os reis daquela região tentaram conquistar a terra de Sodoma e Gomorra e o conseguiram. Mas Abraham desceu armado e tirou aqueles reis que estavam tentando dominar Sodoma e Gomorra e deu de novo controle para as pessoas que moravam naquela terra. Então Abraham não desconhecia aquela região. Não desconhecia os políticos daquela região, não desconhecia o conhecimento, o agir daquela população. Ele sabia quem era Sodoma e Gomorra, né? Mas ainda assim ele não se poupou de interceder por aquela geração, por aquelas pessoas, né? Então nós muitas vezes conhecemos pessoas que podemos categorizar como pessoas ruins. Seremos nós capacitados como Abraham Avinu de interceder ainda por aquelas pessoas ruins, né? Então é uma pergunta que nos deixa a porção da Parashá desta semana. E para finalizar o meu comentário, eu queria falar a respeito do que foi falado a respeito. Tem mais algum comentário? Desculpa, antes de continuar o meu. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Cuando los 3 malachim llegaron a las tiendas de Abraham, uno de ellos era Rafael, el malá de la Refuá Shelema, uno de los nombres de Hashem. Entonces, quería también hablar de Sara. Cuando Sara escuchó al malachim falar que ella iba a tener un filho, ella hizo risada porque ella ya había perdido la costumbre, llaman aquí, había perdido, y ella físicamente no podía tener filhos.
Então, por isso ela fez risada. Então, por isso também é que seu filho se chama hija, que significa riso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Então, era isso mesmo que ia comentar a respeito da porção para finalizar o meu comentário, né? Quando o Malach falou para Abraham, né, que ele iria ter um filho, Sara, como o próprio Benjamim Saitun, ela deu risada, né? Ela riu para dentro dela, né? E a pergunta é por que ela riu, né? Então existem várias respostas, né? A resposta que o Benjamim Saitun falou é certo, né? Ela riu possivelmente como ela mesma argumentou para Hashem. Não, eu ri por nervosismo, né? De que eu entendi no meu interior que eu não seria mais capaz de ter filhos e eu olhei para o meu passado e falei, quem desse que eu tivesse um filho, né? Que tivesse a capacidade de ter deixado alguém que guardasse o meu legado e o legado do meu marido, né? Então, mas vai muito além disso, essa questão dessa risada, né? E é interessante que Hashem reclama para Abraham, e não reclama diretamente para Sara, ele fala assim, e disse Adonai a Abraham, isso no capítulo 18, versículo 13 diz, e disse Adonai a Abraham, por que se riu Sara dizendo, como é verdade que darei a luz se eu envelheci? Né? Então, Hashem reclama para Abraham. Uma coisa importante que nos deixa esta paraxá também é isso. Por que Hashem reclama para Abraham e não reclama diretamente para Sara? Porque quando um homem e uma mulher se juntam como um casal, né, em matrimônio, né, já deixa de ser uma pessoa separada da outra, ou seja, pessoas singulares, né? Não, é tal e tal, né? Não, quando eles dois têm um matrimônio, agora os dois são um só. E para quem acontece uma coisa, é como se estivesse acontecendo a mesma coisa para outra pessoa, né? Então Hashem reclama para Abraham. Também é por os níveis de autoridade. Sim, é por causa da autoridade, né? Mas é isso, ou seja, reclamar para um já é reclamar para o outro, né? E no momento que Hashem estava conversando diretamente com Abraham, né? Então ele reclama para Abraham por isso, né? Porque eles eram uma pessoa só, né? Então quem riu foi Sara, mas os dois no final das contas acabaram rindo por essa mesma questão, né? E para finalizar o meu comentário, existe uma questão importante que devemos lembrar, né? Que é não podemos limitar a força de Hashem, né? Hashem, quando ele quer fazer uma coisa, quando ele quer mudar um decreto, quando ele quer fazer uma coisa que para o nosso mundo parece impossível, ele faz, né? Então, Hashem tem a capacidade de renovar o nosso mundo, o nosso universo diariamente. Nós temos uma bênção que fala assim, que renova a sua criação diariamente, né? Então, às vezes nós estamos precisando dessa renovação, só que para recebermos essa renovação nós precisamos fazer uma coisa, né? E mais uma vez deixo essa pergunta para todos os que estão acompanhando e escutando as nossas palavras hoje. Que posso eu fazer para ser renovado por Hashem, ou seja, para ter esse acesso àquele que renova a sua criação, né? Que seria a ação que eu poderia tomar para chegar nesse ponto, né? Com isso, queria finalizar os comentários. Se tiver algum comentário da mesa, pode ser feito, por gentileza. Só um pequeno comentário. Hashem, quando ele quer fazer alguma coisa por nós, conosco, ele exige que nós façamos a nossa parte. Nós não podemos achar, não, o Eterno vai fazer e deixa de descansar aqui, eu vou dormir. Não tem... Aí quando eu acordar já vai estar feito. Não, não é assim. Não é assim que funciona. O Eterno, ele quer que nós façamos a nossa parte, porque ele nos colocou em vida para que nós tenhamos participação com ele. Nós somos co-criadores. Então, quando, por exemplo, quando ele falou que Sara teria em um ano um filho, Sara e Abraão teriam um filho daqui a um ano antes, se os dois não se amassem, não haveria filho nenhum. Uhum. Ou seja, eles fizeram a parte deles, eles produziram aquele filho
com a determinação do Eterno, eles fizeram aquilo. É isso aí. Exatamente. Então vamos para o Kiddush de Shabbat, se não tiver mais algum comentário da mesa. Enquanto nos preparamos para o Kiddush, também apoiar o comentário do Abinadab, né, a respeito do nome, né, com que tínhamos começado. E sim, o nosso nome ele afeta a nossa alma e afeta nossas capacidades, né? Então cada quem tem que tomar muito cuidado com o nome que nós recebemos, porque afeta diretamente a nossa alma, né? Então temos muito cuidado com essa questão ali, né? Aproveitar de lembrar a você que nos acompanha de casa que estaremos voltando a partir das 18h20 às 6h20 da tarde com o nosso serviço de Motzai Shabbat, serviço da saída de Shabbat, deste Shabbat da Parashat de Vaierá. Lembrarmos também que estamos fazendo a transição do nosso serviço, da nossa ritualística, né, do Sidur completo, da versão que é junto Ashkenazi com Sefardi, para o Sidur completo Sefardi, né, da Sefer. Então convidamos a você que nos acompanha de casa, que acompanha os nossos serviços, a adquirir o seu Sidur Sefardi para acompanhar os nossos serviços religiosos aqui na sinagoga de Sha'arei Teshuvah. Então vamos para o Kiddush de Shabbat. Shamru v'nei Yisrael Ev HaShabbat Lasot HaShabbat Nedorotam B'id Olam B'ni Ufen B'nei Yisrael Odchi Le'olam Ki sheshene amim asa Hashem Et hashamayim ve'et haaretz Ubayom hashbi'et Ubayom hashbi'et Oy Shabbat v'inafash Ubayom hashbi'et Ubayom hashbi'et Oy Shabbat v'inafash Sabrim Baradam Lechaim Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Borei peri hagefem Amém. Lechaim, a vida.